Quando nós andamos com a sabedoria, nós andamos com entendimento. Nós vamos saber o que fazer, quando fazer e por que fazer. Bom dia a todos. Hoje é sábado, dia 28 de dezembro. Que Deus te abençoe neste último sábado do ano. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Provérbios capítulo 14, verso de número 1. E enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse dia, te damos toda a honra e toda a glória, te louvamos de todo o nosso coração. Dá-nos entendimento e compreensão da tua palavra e perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Perdoa também as nossas fraquezas, Pai. E nós te louvamos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar você que amanhã, domingo, dia 29, nós faremos o nosso culto de Ano Novo às 19 horas. Vamos antecipar o culto de terça para o culto deste domingo. E também lembrar você que daqui a pouquinho nós temos às 7 horas da manhã o devocional com a pastora Ana. Vamos ler aqui então Provérbios capítulo 14, verso de número 1. Aqui você vai ver que mais uma vez a sabedoria ela é retratada como uma mulher. Em algumas versões a palavra do Senhor diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Em outras versões, a sabedoria edifica a sua casa. Então aqui nós vemos a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba, ou seja, a derruba. Então aqui a mulher sábia ela é retratada como a sabedoria. A sabedoria ela constrói, enquanto que a insensatez ou a insensata, se nós compararmos a mulher sábia com a mulher insensata, então como uma mulher, a sábia constrói, a insensata destrói. A sabedoria, ela cumpre um mandamento do Senhor. O mandamento que nós temos de cuidar bem da nossa casa. Já a insensata, ela é negligente. Ela não administra da forma correta. Ela é descuidada. Então ela derruba a sua própria casa. Versículo de número 2. O que anda na retidão teme ao Senhor. Mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Aqui nós vemos claramente o texto da palavra de Deus que diz que o temor do Senhor ele é revelado pela obediência. Assim como Jesus diz lá em João capítulo de número 14, quem é que ama o Senhor Jesus? É aquele que obedece os seus mandamentos. Então, pela obediência nós revelamos o temor, pela obediência nós revelamos o amor que nós temos pelo Senhor. Versículo de número 3. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Então, o homem sábio, ele vai sempre falar ou usar este dom da fala com sabedoria. E esta sabedoria, a fala usada com sabedoria, trará benefícios para ele, em que ele vai poupar das dificuldades que o insensato sofre, porque ele não sabe usar. Como nós estamos vendo aqui, amados, para o insensato, a sua língua é o chicote para suas costas. É isso mesmo, o insensato, a sua língua é o chicote para suas costas. Versículo de número 4. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. Então, entenda, na antiguidade, a agricultura ela dependia da força dos animais. Para que se tivesse uma colheita abundante, era necessário usar a força dos animais, assim como hoje nós temos a necessidade da agricultura mecanizada. Então, não havendo bois, o que ele está dizendo aqui? Olha, você não quer ter bois porque dá trabalho, porque fazem sujeira, porque você tem que cuidar deles, porque você precisa medicar os bois, porque você precisa alimentar os bois todos os dias. Eles fazem sujeira, eles não cheiram bem. Então ele está dizendo assim, é menos trabalho? É menos trabalho. Então, de certa maneira, esse versículo fala e faz uma referência àquele agricultor que é preguiçoso,
que ele não quer ter bois para não ter trabalho, mas isso vai fazer com que ele também não tenha uma abundante colheita. Então, força dos animais, o trabalho no campo, como é o exemplo aqui, faz com que aquele agricultor alcance abundância. Caso ele queira menos trabalho, menos incômodo, não ter animais, então ele vai ter uma colheita reduzida. Isso aqui nós podemos aplicar em várias áreas da nossa vida, em que nós temos que fazer uma escolha, né? Em que algumas valem a pena, outras não valem. Algumas vão trazer uma colheita mais abundante, outras só vão trazer trabalho. Mas aqui é uma referência específica à importância dos animais para que aquele agricultor tivesse uma colheita abundante. Mas esse agricultor aqui no caso, ele não quer ter o trabalho de cuidar desses animais. Então, às vezes, nós não entendemos que uma coisa depende da outra. Então, uma colheita abundante depende da força dos animais. Na sua vida, na minha vida, será que não tem áreas que nós estamos colhendo pouco porque nós não estamos fazendo aquilo que é necessário, tendo o trabalho que nós deveríamos ter ou fugindo dessa responsabilidade? Versículo de número 5. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentira. Então aqui nós vemos exatamente a reafirmação da lei que diz: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Eu não posso falar falso testemunho, não posso mentir. Lembrando que o pai da mentira é o diabo. Versículo de número 6. O escarnecedor procura sabedoria e não encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. É importante nós pontuarmos hoje, talvez já seja o momento, de que o escarnecedor ele não é um homem estúpido. Pelo contrário, ele é esperto, ele é capaz de buscar sabedoria, mas ele nunca vai alcançar sabedoria, porque ele não teme ao Senhor. Então ele é um escarnecedor porque ele não teme ao Senhor. Ele zomba das coisas de Deus. Ainda que ele seja alguém capaz, alguém esperto, não é um homem estúpido, mas a falta de temor do Senhor vai impedi-lo de alcançar sabedoria. Versículo de número 7. Foge da presença. Desculpe, eu acabei não falando algo sobre o versículo anterior que é importante. Amados, para nós alcançarmos a sabedoria, nós estamos falando sobre o escarnecedor que não alcança a sabedoria. Para nós alcançarmos a sabedoria, o nosso coração deve estar alinhado com a palavra de Deus. Nosso coração deve buscar a palavra de Deus, deve estar alinhado com a palavra de Deus. Então nós vamos alcançar a sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Versículo 7, agora sim. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. Amados, este versículo está dizendo que nada de bom vem de se estar associado ao insensato. Aqui está falando das boas e das más companhias, com quem nós estamos andando. E nós falamos bastante sobre isso nos últimos dias. Nós temos que tomar cuidado com quem nós andamos. Versículo 8. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia do insensato é enganadora. Então, a sabedoria foi exatamente o que nós abrimos hoje, esta oração. Ela vai ensinar aquele que é prudente, aquele que busca sabedoria, o que fazer, quando fazer e o porquê fazer determinadas coisas e não fazer outras. É isso que esse texto está dizendo. Porque o insensato acha que ele está sempre certo, porque ele não tem o conhecimento que ele deveria. Ele não tem o conhecimento que a sabedoria nos dá, que é adquirido pela sabedoria. Então ele não sabe o que fazer, ele não sabe quando fazer. Ou às vezes ele sabe o que fazer, mas não sabe quando fazer. Ele sabe quando fazer, mas não sabe o porquê que ele está fazendo. Então ele pode tanto errar quanto acertar. Versículo de número 9. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Amados, aqui, assim, de uma maneira bem resumida, o sábio é aquele que se concentra em agradar a Deus, agradar o Senhor. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. 10.
O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. A verdade aqui neste versículo, e é uma realidade, é que ninguém conhece a dor e a alegria de ninguém. Sabe quando você conversa com alguém e fala assim, eu imagino o que você está sentindo. Não, nós não conseguimos imaginar. Porque só quem está sofrendo é que sabe. Só quem está alegre é que sabe de fato. Então ninguém conhece a dor e a alegria do outro, ainda que eu tenha empatia. Né? Essa empatia, ela não é exata, ela não é como uma matemática. Então eu posso até tentar, mas eu não vou conseguir chegar na dor e na alegria que essa pessoa chega a entender, né? A dor e a alegria que essa pessoa está sentindo. Mas isso não significa que eu não devo ter empatia pelo próximo. Versículo 11. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Mas aqui nós vemos a questão da casa construída sobre a rocha, daquele que ouve os mandamentos do Senhor e as pratica, aquele que anda nos caminhos do Senhor e aquele que não anda nos caminhos do Senhor. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Que é exatamente isso. Há caminhos para o homem que parecem caminhos de vida, dizem algumas versões, mas o seu fim é a morte. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que ele está falando da falta de conhecimento da palavra de Deus. A falta de conhecimento da palavra de Deus faz a pessoa andar por caminhos que lhe parecem bons caminhos, mas que o seu final é um caminho de morte, porque ele não tem o conhecimento da palavra, ele não tem a sabedoria, ele não tem o entendimento que a sabedoria dá. Versículo de número 13. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. Amados, podemos falar bastante sobre esse versículo, que nada é para sempre, não é? Mas também que muitas vezes a alegria ela está encobrindo um coração que está tomado de tristeza, né? Às vezes a alegria ela está escondendo aquilo que a pessoa está sofrendo, ela não quer que as pessoas saibam, mas ela está lá com o seu coração triste. Até no riso tem dor o coração. Disso que ele está falando. O infiel de coração, dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. Aqui é, mais uma vez, este princípio espiritual extraordinário, que é o princípio da semeadura. Tudo aquilo que eu semear, eu vou colher. Então, a lei da semeadura, ela é opcional. Então, se eu for infiel e semear infidelidade, eu vou colher a infidelidade. Se eu for um homem de bem, eu vou semear o bem e vou colher o bem. O princípio da semeadura, amados, ele não falha. De alguma forma, ele nos alcança. Seja para o bem ou seja para o mal, ele vai nos alcançar. Versículo de número 15, o último versículo que nós vamos ler. O simples ele dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Amados, o simples é aquele que não tem conhecimento, é aquele que é insensato. Então, por causa do seu orgulho, da sua arrogância, ele dá crédito a toda palavra e por isso muitas vezes ele ultrapassa dos limites. Ele passa os limites. E então ele vai sofrer as consequências por ter ido longe demais, por ter tomado decisões que ele não deveria ter tomado, porque ele dá crédito a toda a palavra. Muitas pessoas dão crédito a tudo que ouvem. Por isso que a palavra de Deus diz, eu quero terminar com isso, dizendo que nós devemos ser como os bereanos. Os bereanos era uma fala de um lugar onde Paulo estava pregando o evangelho, e tudo que Paulo pregava, mesmo Paulo sendo quem nós sabemos que ele é, eles iam sempre conferir na palavra de Deus para ver se de fato aquilo que ele estava falando era assim. Amém? Vamos orar então? Antes de nós orarmos, eu quero lembrar você, veja se você é inscrito no canal, dê like, porque isso é importante para divulgação, para que outras pessoas tenham, também recebam esse vídeo. Coloque nos comentários o teu pedido de oração e compartilhe com quem você ama. Amados, nós oramos por todos os pedidos que são colocados aqui todos os dias. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este dia, por este último sábado do ano de 2024. Nós te agradecemos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe,
que o Senhor nos dê a sabedoria, o entendimento. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe as nossas casas, os casais, os filhos, as filhas, abençoe os netos, os genros, as noras. Abençoa também, Senhor, os viúvos e as viúvas. Abençoa os solteiros e as solteiras. Pai, nós te pedimos, dá-nos paz, dá-nos proteção, saúde e prosperidade em tudo que nós fizermos. Que haja prosperidade de alegria, de amor, de paz, em nome de Jesus. Que haja fartura nas nossas casas, para nós podermos repartir com aqueles que precisam, com aqueles que necessitam. E nós te agradecemos, Senhor, por mais este dia. E pedimos, Pai, olha para o Brasil. Tem misericórdia do nosso país. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço para todos vocês.